Vamos dar prosseguimento então aos resultados da ressurreição de Cristo. Nós já vimos que os resultados da ressurreição de Cristo são a nossa regeneração, paz com Deus, livres de condenação, a purificação da nossa consciência, uma viva esperança, o recebimento do dom do Espírito, e nós chegamos no processo de renovação de Deus. E ainda que de maneira bem em forma de síntese, mas você precisa entender um pouco do que é o homem. A palavra de Deus, ela diz que o homem é composto de corpo, alma e espírito. E isso está lá em 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12. Também quando Paulo usa em 1 Coríntios 3:16 o exemplo do homem como templo de Deus. Aí você sabe que o tabernáculo de Moisés tinha aquelas 3 partes: o átrio exterior, que tinha contato com a luz externa do sol, e depois aquela tenda interna, que também era dividida em 2 partes: o santo lugar e o santo dos santos. E Paulo usa essa figura para se referir ao nosso homem tripartido: corpo, alma e espírito. E quando o Senhor regenerou você, o Senhor deu vida no seu espírito. O Senhor ressuscitou o seu espírito. E agora você está num processo de salvação. Por isso que Hebreus 2 fala que é uma tão grande salvação, porque não parou aí o que Deus vai fazer com você. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. O dia de Cristo é o dia da vinda de Cristo. E completar a obra é você ser realmente transformado à imagem de Cristo. Mas nós precisamos entender como é que funciona esse processo. E a base desse processo é a regeneração que veio através da ressurreição de Cristo. Vamos dizer assim, é o ponto inicial do processo. Mas por causa que você foi regenerado, agora o seu espírito é novo, reviveu. E agora o Senhor tem caminho em você pelo seu espírito para tomar toda a sua alma e se expressar através do seu corpo. O processo de Deus é exatamente esse, irmãos. E quando você entende isso, você vai começar a entender a palavra de Deus. Esse texto que eu citei de 20 e 27 de Provérbios, por exemplo. O espírito do homem, que é a parte mais íntima do homem, onde Deus o regenerou e onde o Espírito de Deus habita, é a lâmpada do Senhor. É lá dentro de você, no mais íntimo do seu ser. E agora vai começar um processo de renovação em você, baseado na obra que Ele começou em você, no seu espírito. A gente pode abrir em Tito. Tito é antes de Filemão, antes de Hebreus. Capítulo 3 de Tito. Você vai encontrar a palavra regeneração e renovação. Tito 3:4 diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar
regenerador e renovador do Espírito Santo. É isso, irmãos? Esse lavar aqui não está falando do seu batismo, primeiro. Ele está falando de quando o Senhor regenerou você. Que o Espírito Santo é como esta água que nos limpa, que nos lava, que nos regenera. Ele está figurado nessa figura aqui. Está sendo exemplificado nessa figura. Mas não há só o regenerar, há também o renovar. E a renovação, irmãos, é o processo, por causa da ressurreição de Cristo, que o Espírito produz em você e em mim, passando aquelas realidades espirituais de Cristo do teu espírito para a tua alma. Do teu espírito para o quê? Para a tua alma. O que tem na sua alma, irmão? Mente, seu intelecto, memória, raciocínio, essa é a sua mente. O que mais? Emoções. Você chora, você ri, você fica triste, você fica ansioso, são emoções. E vontade. Eu quero isso, eu não quero aquilo. Amém? Mente, emoção e vontade. Veja, olha só que importante você saber isso. Nada disso é do teu espírito. Então quando você está lá ouvindo uma música muito bonita e chora, pode ser que não seja o Espírito de Deus. Pode ser só a sua alma chorando. Igual quando você vê um filme triste e você chora. Você chora quando vê um filme triste? E você chora quando ouve uma música cristã triste? Cuidado. Talvez esse choro não seja proveniente do Espírito. Aliás, a maioria dos cristãos hoje, eles estão na esfera da alma. Toda essa animação é na esfera da alma. Toda agitação é na esfera da alma. Toda essa questão que as luzes produzem, os shows pirotécnicos, as danças, a música, as cores, tudo isso é na esfera da alma. Não diz respeito ao Espírito. E pode não prover do Senhor. Então não é porque você chorou que foi o Espírito de Deus, não é porque você se comoveu, não é porque você pensou uma coisa que foi Deus que falou. Os irmãos estão entendendo, irmãos? O Senhor usa o caminho que Ele determinou na sua palavra. Nós podemos falar que esse é o processo de Deus no homem. O processo de Deus é esse, não é outro. Então preste atenção, o processo de Deus não é Deus falando aqui, ó, como alguns pregadores dizem. Hã? Deus está falando isso. Hã? O quê? Não, o processo de Deus não é esse. Esse é o processo do diabo. O Senhor está dentro de você. É um outro processo. Um processo no seu interior. Se você é nascido de novo, o Senhor está dentro de você. As impressões são dentro de você. Colocar a mente no espírito é olhar o Senhor que habita no nosso espírito. Percebê-lo no nosso espírito. O movimento dele no nosso espírito. Não tem a ver com meus sentimentos. Eu chorei, eu faço, eu senti de fazer isso. Sentiu? 17:9 de Jeremias. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Eu senti. Sentiu? A direção do Senhor não se baseia no que nós sentimos. E um crente precisa entender isso para dar atenção à voz do Senhor no seu espírito. Muitas vezes a nossa mente não entende aquilo que o Senhor está falando no nosso espírito. Por isso que Paulo fala assim, olha só o processo, irmãos. Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação.
Aí você recebeu sabedoria de Deus e revelação. E continua o texto: iluminados os olhos do vosso entendimento. Está vendo o processo de Deus, irmãos? Espírito de sabedoria e revelação. O Senhor, através do Espírito dele, no seu Espírito. E como o seu Espírito é a lâmpada dele, o seu Espírito ilumina o seu entendimento. Iluminados os olhos do vosso entendimento. Você começa a entender a palavra de Deus se você entende o processo de Deus em você. A lâmpada é o Espírito. 20 e 27 de Provérbios. Na parábola das virgens, por exemplo, a Bíblia fala que as 10 eram virgens. Mateus 25. Isso é um símbolo de crentes, irmãos. Mas 5 delas eram nécias e 5 sábias. As 5 sábias, todas tinham lâmpadas. As 10 tinham lâmpadas. Mas 5 tinham azeite na sua botija. E 5 não. E quando você pega o texto, primeiro fala que tinham azeite na sua botija. Depois fala, levaram azeite consigo mesmas. Sigo mesmas é a alma delas. Elas tinham o Espírito revelado nas suas almas, como a botija. E outras tinham o Espírito, mas não tinham azeite na sua botija. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu não vou ler o texto porque nós não vamos falar sobre isso hoje especificadamente. Só nós precisamos entender que esse processo de revelação de Deus é assim, do Espírito de Deus para o nosso espírito, do nosso espírito para a nossa alma. E da nossa alma então se revela para o mundo através do nosso corpo. É o mesmo processo do tabernáculo. A direção de Deus vinha lá no Santo dos Santos. Quando a direção de Deus era dada lá no Santo dos Santos, então se movia o tabernáculo pela direção que vinha do Santo dos Santos. Assim é o nosso ser. Quando o Senhor fala, nós nos movemos. Quando o Senhor não fala, nós não nos movemos. Esse é o processo de Deus, do espírito para a alma. E esse processo chama-se renovação. É interessante, só para mostrar como há uma separação do espírito da alma, um texto que às vezes a gente nem leva em conta, mas 1 Coríntios 14, quando Paulo fala assim: a ênfase que eu quero dar nesse texto é que realmente são coisas distintas. 1 Coríntios 14, eu digitei errado ali, é 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas o quê? Meu entendimento fica infrutífero. Está vendo, irmão? Não está falando do Espírito de Deus, ele está falando do espírito humano. Se eu orar, o meu espírito ora de fato, mas o meu entendimento fica infrutífero. Está aí a prova que pode haver uma realidade interior em você, essa é a minha ênfase. Pode haver uma realidade interior em você e a sua mente não está participando dela. Sim. E Judas também fala assim, né, irmãos? A epístola de Judas, verso 20, também fala a mesma coisa. Nós não temos tempo de comentar os textos, mas pelo menos citar para os irmãos. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então guarde isso, irmão. O Senhor começou uma obra em você que agora Ele vai expandir desde o seu espírito para a sua alma até o seu corpo. Amém? Esse é o processo de Deus em você.
E você precisa estar atento para esse processo, eu preciso estar atento para esse processo em mim. Chama-se renovação. Amém? Se eu dou atenção a esse processo em mim, não sabe o que vai acontecer? Isso é um critério. Eu dou atenção a isso em mim? Você dá atenção a isso em você? Esse é um critério. Nós temos dado atenção a esse processo, nós temos nos voltado para Deus para que isso aconteça em nós, e isso é uma realidade, irmãos. É uma realidade que, se nós olharmos do ponto de vista negativo, as pessoas não avançam na fé, porque não dão atenção ao processo de Deus nas suas vidas. Então elas não avançam, elas ignoram o Espírito de Deus. Por isso que Paulo tem que dar tanta ênfase a isso. Por exemplo, Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. E o texto ali é: não abafeis o Espírito. A ideia de um fogo que você coloca uma coisa em cima. Ele está aceso ainda em brasa, mas tem uma coisa tampando em cima. E daí, por exemplo, não entristeçais o Espírito de Deus, 4:29 de Efésios, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais, não apagueis. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, nós precisamos dar atenção a esse processo de Deus, que a palavra de Deus demonstra como renovação. E regeneração é a base para a renovação. Renovação é a base para a transformação. Isso são resultados da cruz e da ressurreição. Romanos capítulo 12. Os irmãos sabem que Romanos, a partir do capítulo 12, começa a parte prática de Romanos. A parte da doutrina em Romanos é do capítulo 1 até o capítulo 11. No capítulo 12 você vai ter a parte prática até o capítulo 16. Você vai encontrar transformação. Transformação é aquela mudança. Amém? E há um processo para essa transformação. Somos participantes nele. A Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, você se apresenta para Deus. Sabe como você se apresenta para Deus? Romanos capítulo 6. Verso 13: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos. Por que que você se apresenta vivo, irmão? Porque Cristo ressuscitou. Nós ressuscitamos com Ele. Nós agora estamos vivos. Nós não nos apresentamos mais como mortos. Por isso que fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como um sacrifício a Deus. E fala vivo, porque ressuscitado dentre os mortos. É vivo, foi regenerado, está sendo renovado. Vivo. Santo, porque Deus te separou para Ele. E agora você é agradável a Deus por meio de Jesus Cristo.
E isso é o nosso culto inteligente, racional, lógico. Esse é o nosso verdadeiro culto. E o verso 2 diz: e não vos conformeis com este século. Essa é a parte negativa. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então você vai começando a entender o processo de Deus agora, irmão, na sua alma. Você começa a pensar como o Senhor. A sua mente já não é mais uma mente caída. Você tem uma mente renovada. Você tem uma mudança de mente. Por causa da ressurreição de Cristo. Nós não vamos nos deter aqui, irmãos. Só estou citando. Amém? Mas para você saber que em Cristo há essa possibilidade. Não é maravilhoso? É maravilhoso eu chegar para alguém que foi danificado no seu intelecto por algum tipo de substância, por exemplo, e dizer que em Cristo ele pode ter uma nova mente, uma mente sadia, com todas as riquezas que Cristo pode dar para ele. Ele pode nele ter a mente de Cristo. Já pensou a mente de Cristo, irmãos? Olha só, nós estamos quebrando a nossa cabeça para resolver os nossos problemas. Mas se nós tivéssemos a mente de Cristo, mas nós não queremos ter a mente de Cristo. Nós não queremos ser transformados. Nós queremos nos moldar a este mundo. E nos moldar a esse mundo nos impede de ser conformados, transformados. Mas quando nós abrimos mãos de nos moldar a esse mundo, nossa mente começa a ser transformada. E você sabe que a sua mente é o centro de todo o seu ser. Se você não tivesse a mente funcionando, você estaria num manicômio. Não estaria? Alguém da sua família tinha dado uma injeção para você dormir e você ia acordar amarrado numa camisa de força. Você seria alguém que tem um problema mental, um louco. Mas você não é assim. Não é a verdade, irmão? Imagina você realmente usufruindo disso que o Senhor conquistou para nós pela sua morte e ressurreição. Espírito regenerado, renovação, transformação na nossa mente. Então nós vamos experimentar na prática. A ideia dessa palavra é exatamente essa: provar na prática. Sabe o que é provar na prática? As irmãs aqui gostam de fazer bolo, né? Aí você faz um bolo bem bonito e depois existem cristãos que são como alguém que está filosofando sobre um bolo. É um bolo de laranja, assim, foi feito com tantas colheres de trigo. Aí você pergunta para ele assim: mas você provou do bolo? Ele diz: não provei. Pois é, mas tem que provar do bolo. E assim nós experimentar a palavra de Deus, a vontade de Deus é na prática. Amém, irmãos? Não é na filosofia. É realmente provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus tem para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se nós tivermos as nossas mentes transformadas, nós vamos provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que eu disse que nós somos como mendigos pedindo esmola em bacias de ouro. Porque nós, por nossa própria conta, rejeitamos o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Não é assim, irmãos? E por isso nós temos tanta pobreza espiritual. Mas se nós começarmos a obedecer a palavra de Deus naquilo que se refere a nos apresentarmos a Deus, eu acho interessante frisar que no verso 2 você tem uma palavrinha. Todas as traduções falam assim: transformai-vos. Verso 2 do capítulo 12. Transformai-vos.
Transformai-vos. Acha uma coisa que é por sua conta, né? Se transforme. Será que é por sua conta? Está transformai-vos aí? Significa que o verbo está no imperativo, é uma ordem, na sua tradução. Mas infelizmente, irmãos, no grego não é imperativo, não é voz ativa, é voz passiva. Deveria estar aí, sede transformados. Tinha que estar aí, sede transformados. Porque, por exemplo, quando você pega um material mais analítico do texto, você vai ter lá se é um substantivo, se é um verbo, se é um adjetivo, em que tempo verbal está, em que pessoa está, em que voz está, voz passiva, sofre ação, voz ativa, efetua ação. E no grego também tem a voz, o neutro, né? A voz média, que é uma ação reflexiva, faz para si mesmo, ou efetua em si mesmo. Mas aí o verbo está em voz passiva, então teria que ser traduzido como alguém que vai ser transformado por outro. Sede transformados. Então você se apresenta a Deus, oferece o seu corpo a Deus como sacrifício, não se conforma com o mundo, e Deus te transforma. Não vos conformeis com este século, mas sede transformados. A ideia é bem de uma lagarta que se torna uma borboleta. Ela sofre uma metamorfose, ela sofre uma mutação, uma mudança. E quem efetua essa mudança é Deus. Se apresenta a Deus, agora é regenerado, tem o Espírito. Há o processo de renovação que o Espírito ilumina a alma. E quando se apresenta a Deus como um homem integral e juntos como igreja, não se conformando com o mundo, a Bíblia diz que nós somos transformados. Amém? E o processo acontece através de primeiro da renovação da nossa mente. Amém? E você vai um dia, irmão, experimentar o que Paulo fala no capítulo 4 de Efésios, que o nosso irmão Otmani encontrou. Ele fala num capítulo do homem espiritual sobre o espírito da mente. É quando a mente foi renovada por Deus e ela e o espírito trabalham juntos. Uma mente nova. 4:22 diz assim: no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis, e agora você tem a expressão, no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. O espírito da mente é quando realmente a mente foi transformada. É uma mente que anda sendo governada pelo Espírito. Uma mente que anda posta no Espírito e prova as coisas do Espírito. E foi transformada. Efésios 4, 22, 23 e 24. E, então, irmãos, Romanos 8, 28. Essas são palavrinhas que são fáceis de você decorar. Regeneração, renovação, transformação, conformação. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles
que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Conformação. Que bem é esse? Verso 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se você experimentar a transformação de Deus, você vai ver isso sendo produzido no seu ser. Você será conformado à imagem de Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus para você, para mim. Esse é o propósito, começa lá em Gênesis 1, 26. Diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Esse é o propósito eterno de Deus para o homem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem à sua imagem. E o que aconteceu, irmãos? O homem caiu de bem alto. E Satanás está imitando Deus. Ele quer que o homem seja feito à sua própria imagem. Por isso que os homens têm se tornado como monstros. E é isso que o diabo quer fazer com os homens. Quando você vê um jovem colocando tinta vermelha na parte branca do seu olho, chifre nele, cortando as orelhas fora, ele está fazendo exatamente o que Satanás quer que ele faça. Fique parecido com ele. Pintando todo o seu corpo de cima a baixo, cortando o nariz, alguns, colocando galhos, bolas no seu corpo. Ele está fazendo exatamente o que Satanás quer que ele faça. Ele quer que aquele homem, aquela mulher seja conformado à imagem dele. Um monstro, um anjo caído, diabo. Mas o propósito eterno de Deus é que o homem fosse feito à imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus, irmãos? Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. Não é assim? E nós precisamos ser conformados à imagem de Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus. E Deus vai usar todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Guarde isso no seu coração. Você é de Deus? Alguém aqui crê em Jesus Cristo? Então, a informação que eu tenho que passar para você é que você é de Deus. Se você é de Deus, você está debaixo da mão de Deus. Você entende o que é isso? Debaixo do governo do Todo-Poderoso Deus. Todas as circunstâncias na sua vida estão debaixo do governo de Deus. Mesmo que nós não entendamos. Debaixo da permissão de Deus, debaixo da vontade eterna de Deus. Aí você lê Eclesiastes 7. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos num tempo no mundo, irmãos, que sim, as pessoas são filhos de Deus, mas tudo que acontece de mal com elas foi o diabo que fez. E se foi bom para elas, se é o bem delas, foi Deus que fez. Mas se fez mal para elas, foi o diabo que fez. Então Eclesiastes 7,14 é um texto para nós guardar na cabeceira da nossa cama. No dia da prosperidade, goza o bem. Mas no dia da adversidade, considera. Como é que é, irmão? Um filho de Deus, nascido de Deus, debaixo da mão de Deus, no dia da prosperidade, goza o bem. E no dia da adversidade, considera.
considera em que Deus fez tanto este como aquele. Como é que é? Não é só considera. No dia da prosperidade, o Filho de Deus faz o quê? Goza o bem. Deus fez. No dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este, o dia da prosperidade, como aquele, o dia da adversidade. Amém, irmão? Difícil, né? Para nós, muitas vezes, que botamos a culpa no diabo de tudo que está acontecendo de errado. Gostaria que algum irmão me lembrasse onde está escrito, eu acho que é Provérbios 30. Diz assim a palavra de Deus. Você lembre onde está a referência para mim. O rico e o pobre se encontraram. Ambos, Deus quem fez. É dureza dizer que muitas vezes nós podemos ser pobres para sempre neste mundo. Mas eu não posso mentir para você que é isso que a Bíblia diz. Se Deus quiser que eu seja pobre. Amém, irmãos? Por que eu estou falando isso para você, irmão? Perceba isso. O Evangelho não é para prosperar a sua vida física. O Evangelho é todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Se você está esperando bênção física do Evangelho, se Deus quiser, Ele te dá. Se Ele não quiser, Ele não te dá. E aliás, preste atenção num propósito. Deus sabe se você se perder, vai se perder ou não, com muito. Então, se Ele te der pouco, talvez seja para que você não se perca. Provérbios 22, 12. O pobre e o rico se encontraram. Ambos foi Deus quem fez. E também você pode guardar Provérbios 30, a partir do verso 7. 2 coisas te peço que não me negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis a riqueza, nem a pobreza. E veja por que ele pede isso. Dá-me o pão que for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue. Ou diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o teu nome. O Evangelho não tem nada a ver com os seus bens materiais, irmão. Não diz respeito a bens materiais. Não tem nada a ver com eles. Goste você ou não, se você veio para o Evangelho para ser próspero, ter riqueza, você foi para o lugar errado. Vá para a maçonaria, vai para outro lugar. Amém? O Evangelho é para os pobres e para os ricos, e todos ficam na mesma condição diante de Deus. Amém, irmãos? Venha para cá porque o Senhor vai te dar riqueza, dá isso, Ele te dá aquilo. Dá isso, Ele te dá aquilo. É barganha, troca. Deus não trabalha com barganha. Não funciona com Deus. Pode funcionar com o seu filho, com a sua mulher. A promessa de um presente para o filho, se ele dá certo, se ele passar na escola, aí ele se esforça para passar. Com Deus não funciona. Deus não quer o seu dinheiro. Amém, irmãos? Deus não quer o seu dinheiro. Deus é dono de todo o mundo. Deus é dono do ouro e da prata. O Evangelho é para o pobre, para o necessitado e para o rico também. E se Deus quiser que você fique numa condição humilde para o resto da vida, amém. Não ambicione nem a riqueza, nem a pobreza. A riqueza vai fazer você esquecer de Deus, às vezes.
e a pobreza vai fazer você furtar e envergonhar o nome de Deus. Então, peça a porção que for necessária. Amém, irmãos? Preste atenção na palavra de Deus. Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho não é para agradar o seu coração, não. O Evangelho é para mudar o seu coração. Amém? Então nós vamos encontrar esse processo lá em Gálatas também. Isso. Eu gostaria de indicar para os irmãos um material do irmão Macintosh que diz, o título é O Deus que está em todas as circunstâncias. E ele fala sobre o profeta Jonas. E ele fala que o Deus que mandou o peixe para engolir Jonas, mandou Jonas para a ilha, fez crescer uma boboreira para dar sombra para Jonas, e fez um verme comer a boboreira e torrar a cuca de Jonas no sol. E fala que foi Deus que mandou o verme. Não fala que foi outro. O irmão fala sobre isso, o Deus que está em todas as circunstâncias. Porque se você é um filho de Deus, você está debaixo da mão de Deus. Se o diabo for tocar em você, ele tem que pedir autorização para Deus. E é muito importante frisar isso nos nossos dias, que está todo mundo batalhando com o diabo aí, amém, irmãos? Se o diabo for fazer alguma coisa com você, ele tem que pedir autorização para Deus. Quem lembra que Jesus disse para Pedro assim: Simão, Simão, eis que Satanás te pediu para te peneirar como trigo. O que Satanás fez, irmão? Ele foi lá e arrasou com Pedro, porque é o diabo, cuidado com o diabo, olha o diabo aí, pisa no diabo aí. É assim? O que ele fez? Ele pediu, e com Jó também. Porque ele está ao derredor, porque o anjo do Senhor se acampa ao redor do que os teme e os livra. E nós estamos debaixo das mãos de Deus. Então vamos ver esse processo em Gálatas. Gálatas 1,15 primeiro. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, predestinou, e me chamou pela sua graça. O que aconteceu? Primeira coisa, revelou o Filho nele, Cristo nele, no Espírito dele. Amém, irmãos? Aí você vai para Gálatas 2,20. Depois, Cristo vivendo nele. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é transformação. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, ou do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E depois conformação, Gálatas 4:19. Filhinhos, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E todas as coisas vão cooperar para que Cristo seja formado em nós. No dia da prosperidade, goza o bem. E no dia da adversidade, considera que Deus que fez tanto um como o outro. Amém, irmãos? Mesmo que muitas vezes nós não entendamos. Vamos seguindo aqui, para finalizar, nos resultados da ressurreição. Por causa da ressurreição de Cristo, temos um Salvador eterno. O nosso Salvador já não morre. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Nós temos alguém que pode
salvar-nos completamente, vivendo para interceder por nós. Nos convinha um sumo sacerdote assim, como diz Hebreus 7, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, nosso sumo sacerdote, que vive para interceder por nós, porque ressuscitou para não mais morrer. Vive para todo sempre. Vive para todo sempre. Então nós estamos garantidos, porque Ele vive. E você canta: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas é porque Ele vive, porque Ele ressuscitou dentre os mortos, nós temos um sacerdote eterno. Amém, irmãos? Nós temos proteção e comunhão eternas. Nós precisamos lembrar sempre das palavras de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso é proteção, irmão. Isso é comunhão. Nós somos chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Ele está conosco todos os dias. Por quê? Porque Ele vive para sempre. Porque Ele prometeu. Não é qualquer Salvador. A ressurreição que fez isso. Ele ressuscitou e está conosco. E nós podemos dizer até mais, irmãos: Ele está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Cristo em nós, a esperança da glória. E isso é uma evidência do juízo futuro. Primeira Tessalonicenses 1:10. Aguardamos dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos. E olha a ênfase: que nos livra da ira vindoura. A ressurreição de Cristo é uma evidência do juízo eterno. Também Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sabia que existe o dia da ira, irmãos? O dia da ira do Cordeiro. O dia do juízo final. O dia em que aqueles que não creram serão eternamente lançados no lago de fogo. Mas se você creu em Jesus Cristo, você tem garantias que Ele te livra da ira vindoura. Então eu não posso pregar para você que você vai para o inferno, irmão. Eu sei que muitas pessoas pregam, mas para um salvo não posso falar que ele vai para o inferno. Se ele é regenerado, sabe que às vezes você leva susto com isso, né? Tem gente que diz para nós assim: mas se você pregar que um crente não vai para o inferno, você está dando margem para ele viver uma vida de libertinagem, ele vai fazer o que ele quiser. Não é assim? A lógica humana? Não, irmão, um crente de verdade não vai fazer o que ele quiser. Ele vai servir por amor a Deus o resto da sua vida. Mas não é porque ele tem medo de ir para o inferno. É porque ele ama aquele que o resgatou do inferno. Que ele vai servir aquele que o resgatou do inferno por toda a sua vida. E mesmo que você não goste, e você queria botar muita gente no inferno, a Bíblia não bota nenhum crente lá. Ainda que tenha disciplina para o crente. E que nós podemos ver isso em outras vezes.
Mas, segundo os textos que nós estamos lendo, o Senhor nos livra da ira vindoura. Não deixe ninguém enganar você. Você está livre da ira vindoura. Você pode fazer assim, ó. Ufa! Mas o pastor lá disse para mim que, olha, se eu não permanecer até o fim, eu estou lascado. Aliás, eu acordo de manhã assim e fico pensando, hoje eu fui um cara bonzinho, eu acho que Jesus vai me levar para o céu. Aí chega meio-dia, você briga com a mulher, aí você pensa assim, agora se Jesus voltar, eu vou direto para o lago de fogo. Aí de noite você pede perdão, ufa, pensei que não ia dar tempo de eu pedir perdão para Jesus me salvar. Não é assim, irmãos? Não é assim, irmão. Jesus te salvou de uma vez por todas. Você pode andar em segurança, livre de toda condenação. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Seu destino eterno está garantido. É por isso que nós amamos Ele, porque não foi pelo que nós fizemos, e não é porque nada que nós podemos fazer. Por isso que fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente, é dado. Presente é de graça, sem preço, não de obras. Para que ninguém se glorie. Se você pudesse pagar um alfinete, você já ia dizer assim, ó Senhor, eu estou aqui porque eu dei esmola para aquela menina que estava passando na rua, e agora o Senhor não pode me lançar fora. Imagina, irmão, você estava lascado. Mas muitas pessoas levam a vida de fé assim, irmãos. Por isso que a ênfase de Paulo é justificação pela fé, sem as obras. E nós precisamos entender que nós estamos livres da ira vindoura. Foge desse evangelho de terrorismo, irmão. Tem irmãos que são aprisionados pelo evangelho do terrorismo. Eles servem a Deus ali porque se Deus o livre, se ele olhar para uma mulher, meu Deus, uma mulher, meu Deus, né? Está no inferno já. Cuidado, irmão. Você coloca no inferno quem Deus não colocou, e você coloca no inferno quem o sangue de Jesus lavou. Precisamos ter ciência disso. Nós somos... E só que tem um negócio que eu gostaria de dar um alerta assim, bem geral para nós. Guarde sempre no seu coração o texto de Tiago: a misericórdia triunfa no juízo. Aí você vai dizer assim: Senhor, eu quero ter um coração misericordioso. Eu não quero ter um coração de juiz. Eu quero ter um coração de misericórdia. Sabe o que vai acontecer, irmão? Lá no tribunal de Cristo, você está sentadinho assim para Jesus julgar você. Aí ele vai pesar quanto você tem de misericórdia. E se você tem misericórdia, vai ser aplicada essa mesma misericórdia com você. Mas se você não tem misericórdia, também não vai ter misericórdia para você. Então nós precisamos ser misericordiosos, irmãos, porque a misericórdia triunfa no juízo. Estou falando do juízo dos crentes, não estou falando do juízo que coloca um crente no inferno. Estou falando que todos nós vamos estar no tribunal de Cristo. Aí o Senhor vai olhar se você usou de misericórdia. Você usou de misericórdia? Então terá misericórdia para você. Você não usou de misericórdia? Não vai ter misericórdia para você. Eu acho que aquele dia, todos os que não tiveram misericórdia vão pensar que eles deveriam ter tido misericórdia do irmão, do outro irmão. Não é verdade? Porque agora o peso daquela falta de misericórdia vai cair sobre eles.